Um dia desses eu estava observando essa florzinha chamada dente de leão e eu fiquei imaginando quanto mistério envolve toda a criação desse imenso universo em que nós vivemos. Essa simples florzinha, por exemplo, ela tem toda uma engenhosidade por trás da sua existência, que a pessoa nem imagina. Eu estava observando como ela toda é composta de sementes, com um tipo de pluma em cima, que se soltam com o vento e são levados por este para bem longe. E onde essa semente cai, ela vai germinar dando origem a uma nova planta, que por sua vez vai gerar novas flores, com novas sementes e por aí vai. O que nesse mundo nós chamamos de planta, na verdade é muito mais do que uma planta. É uma vida dotada de inteligência. Observe, por exemplo, um ramo de chuchu. Eles parecem ter olhos, porque eles vão crescendo e se virando em direção de um galho ou de uma coisa próxima onde eles se enroscam. Como é que eles sabem onde tem algo que eles possam se enroscar para subir? Tem uma inteligência ali. Parece que a planta consegue enxergar e saber para onde ela deve ir. Observe como uma planta chega a se curvar para o outro lado em busca do sol. Tem uma vida inteligente ali. Eu sei que muita gente não vai concordar com o que eu vou dizer, mas eu acredito que tudo o que existe neste mundo tem uma vida espiritual. O que existe aqui, existe no mundo espiritual. Por que eu creio assim? Porque está escrito na Bíblia que o corpo sem o espírito está morto. Isso significa para mim que qualquer corpo físico, seja ele humano, seja um corpo animal, seja um verme, seja uma planta, só permanece vivo se ali houver um espírito que lhe dê vida. Todo mundo concorda que a planta tem uma vida, mas poucas pessoas admitem que ela possa ouvir ou possa enxergar. Se podem ver, eu não sei, mas que podem ouvir, disso eu tenho certeza, porque Jesus falou com uma figueira. Amaldiçoou ela e ela se secou. O mesmo nós podemos dizer de uma enfermidade. Está escrito em Lucas 4:39, que quando a sogra de Pedro estava com febre, Jesus repreendeu a febre. Ele deu uma bronca na febre e a febre foi embora imediatamente. Isso significa que também as enfermidades podem nos ouvir. E isso é porque a doença também tem uma vida. Mas como assim? Eu vou explicar. Toda doença, ela é causada por um germe, um micro-organismo que ataca o nosso corpo, e esse germe, seja ele uma bactéria ou coisa parecida, ele tem uma vida, ou seja, ele tem um espírito que lhe dá vida. Do mesmo modo como em nós há um espírito que dá vida ao nosso corpo, assim também esses micro-organismos, eles têm um espírito de vida. Quando esses micro-organismos conseguem invadir o nosso corpo, eles nos causam mal. E enquanto esses germes permanecem vivos no nosso corpo, eles vão se desenvolvendo ali e nos causando cada vez mais mal. Mas se de alguma forma nós matamos esses vermes, eles não podem mais nos causar mal. Felizmente, hoje a medicina tem muito recurso para combater a maioria deles, mas existe um meio mais eficaz e sem contraindicação. Observe que Jesus não precisou colocar veneno na raiz da figueira para que ela se secasse. E ele nem precisou dar um comprimido para a sogra de Pedro para combater a febre. A palavra dele foi suficiente e foi eficaz, e continua sendo. Se funcionou naquela época, não funcionaria hoje? Claro que funciona. E sabe por quê? Porque Deus disse, eu, o Senhor, não mudo. Você só precisa ter fé e praticar a sua palavra. Afinal, Jesus, ele nos deu autoridade para fazer as mesmas obras. No próximo vídeo eu vou falar mais sobre como expulsar a doença. Hoje eu vou falar sobre a vida eterna. A Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 19 ao 22, que se a nossa esperança em Cristo se restringe apenas a essa vida, nós somos os mais miseráveis de todos os seres humanos.
No entanto, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele o primeiro dentre aqueles que dormiram. Porque assim como a morte veio por um homem, da mesma forma, por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porquanto assim como em Adão todos morrem, em Cristo todos serão vivificados. E Jesus declarou o que é que nós precisamos fazer para vivermos para sempre. Ele disse que qualquer pessoa que quiser pode viver para sempre. Não tem esse negócio de ser predestinado de Deus. Deus não aponta o dedo para ninguém. E ele não olha assim e diz, bom, esse aí eu vou dar a vida eterna para ele porque ele merece. E aquele outro ali, aquela é bonitinha também, para essa eu vou dar. Agora para aquele velho careca ali, esse aí eu não vou dar não. O Senhor não faz isso. Se fosse assim, ele estaria fazendo acepção de pessoas. Ele estaria amando mais um do que o outro. E isso certamente não acontece. A pessoa que quiser viver para sempre, ela só tem de fazer uma coisinha muito simples. E que coisa é essa? Jesus disse em João, capítulo 6, versículo 51. Está escrito assim: Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. Então preste atenção, porque ele disse, se alguém. Jesus não disse que somente aqueles que foram predestinados. Jesus não disse que só os judeus, ou os gregos, ou os brasileiros, ou o italiano. Não. Ele disse se alguém. Mas alguém quem? Qualquer um. Quem comer do pão viverá para sempre. Não importa quem seja. A diferença está em comer ou não comer. Ele disse, quem comer do pão viverá. Comer de que pão? Do pão que ele nos der. E qual é o pão que Jesus nos dá? Ele disse, e o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Ele não disse que daria somente pela vida de alguns, mas ele disse pela vida do mundo. É direito de todo mundo receber a vida eterna. O pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne, disse Jesus. O pão que ele nos dá é a revelação da sua palavra. É o entendimento da palavra. Ele disse, se alguém comer desse pão, quer dizer, se alguém entender a minha palavra, receber a revelação, se alimentar dela, viverá para sempre. Pode ser a pior pessoa do mundo. Se ela abrir o coração e receber a palavra, isso é, ouvir, aplicar na sua vida aquilo que ela está ouvindo, permitir que Jesus entre no coração dela, começar a obedecer os ensinamentos de Cristo. Aos poucos, ela vai deixando de ser aquela criatura perdida e vai deixando aqueles pensamentos sujos, vai mudando o seu comportamento, o seu modo de agir, e ela começa então a se edificar sobre a rocha que é Jesus. Ela vai comendo a palavra, isso é, ela vai alimentando o seu espírito com o que a Bíblia ensina. E daí a pouco ela se tornou uma nova criatura. Mas mesmo Jesus tendo dito que daria a sua carne pela vida do mundo inteiro, e ele fez isso, infelizmente nem todo mundo vai alcançar essa bênção de viver para sempre. Jesus avisou que muitos serão chamados, mas poucos escolhidos. Como é que vai ser isso? Deus não vai apontar o dedo para escolher. Será que Deus vai escolher os que ele quer salvar? Claro que não. Nós mesmos é que vamos decidir se nós queremos ou não queremos viver para sempre. Tudo vai depender de aceitarmos o convite que ele nos faz. E essa escolha tem que ser feita agora, enquanto nós estamos aqui sobre essa terra. Jesus contou numa parábola que um certo rei estava celebrando as bodas de seu filho. Então ele mandou os mensageiros chamar os convidados e eles fizeram pouco caso. Cada um arrumou uma desculpa para não ir. E então o rei mandou outros mensageiros, dizendo, eis que tenho o meu jantar preparado, os meus bois e cevados já estão mortos, e tudo está pronto, vinde às bodas. E eles, porém, não fazendo caso, foram um para o seu campo, outro para o seu negócio, e os outros, apoderando-se dos servos, os ultrajaram e mataram. Mas o rei ficou irado. Então ele, enviando o seu exército, destruiu aqueles homicidas e incendiou a sua cidade.
Então ele disse aos seus servos: as bodas na verdade estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. Ide, pois, às encruzilhadas dos caminhos e convidai a todos quantos encontrardes. E saíram então aqueles servos pelos caminhos e ajuntaram todos quantos encontraram, tanto maus como bons, e encheu-se a sala nupcial. Mas quando o rei entrou para ver os convidados, ele viu ali um homem que não trajava a veste nupcial. E perguntou-lhe: amigo, como entraste aqui sem teres veste nupcial? E ele, porém, emudeceu. E ordenou então o rei aos seus servos: amarrai-o de pés e mãos e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Todo aquele povo que estava ali diante de Jesus, eles poderiam ter sido salvos, mas não foram. Jesus estava ali ensinando e muitos não estavam nem aí, nem dando bola para o que ele estava falando. Quando o Senhor Jesus afirmou que ele ressuscitaria todos aqueles que comessem da sua carne e bebessem do seu sangue, então eles começaram a murmurar: como é possível esse sujeito dar a própria carne dele para os outros comerem? Esse cara é louco, diziam eles. Para os incrédulos, a palavra de Deus é loucura. Conforme está escrito em 1 Coríntios 2,14, ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque para ele são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Eles não concordavam com Jesus dizer: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Como ele podia dizer isso, pensavam eles? Nós o conhecemos. Nós sabemos que ele é o filho de José, o carpinteiro, e é o filho de Maria. Entre nós estão vivendo os seus irmãos, as suas irmãs. Como ele vem agora com esse papo de que ele desceu do céu? Só pode estar delirando. Os judeus pensavam assim. E esse mesmo espírito de incredulidade age hoje nas pessoas religiosas. Porque a religião incutiu na mente do povo que Maria é a mãe de Deus. Olha que absurdo. Se foi Deus quem criou o homem e a mulher e todas as demais coisas, como é que Maria, uma criatura humana, mortal, seria a mãe de Deus? Isso é loucura. Quando a gente fala isso, a pessoa tenta se corrigir dizendo: não, ela é a mãe do Filho de Deus, que também é Deus. Você concorda com isso? Eu não concordo. A palavra mãe, ela vem do latim matri, que significa matriz. Ou seja, algo ou alguém, no caso, que é usado para dar origem a um semelhante. Maria não gerou um ser semelhante a ela. Aliás, ela não gerou Jesus. Ela foi escolhida e usada por Deus para fazer a gestação de uma criança que não teve origem em si mesma, mas que foi colocada no seu ventre pelo Espírito de Deus. É isso que as pessoas não conseguem entender, porque a religião torceu tudo. Jesus não foi gerado da Maria, mas do Espírito Santo. Porque, de acordo com as Escrituras Sagradas, Jesus é a própria palavra de Deus que se fez carne, ou seja, que tomou a forma humana para habitar no mundo dos homens. Porque era necessário que, para entrar neste mundo, ele passasse pela porta. Conforme ele mesmo explicou em João no capítulo 10, porque, segundo ele disse, quem não entra pela porta no aprisco das ovelhas é ladrão e salteador. Maria foi a porta de entrada para Jesus neste mundo. Não mais que isso. Mas para explicar isso para o religioso, se ele não for um religioso fanático, você pode até convencê-lo a concordar. Ele pode concordar contigo, mas ele vai continuar cultivando a ideia de que Maria é sim a mãe de Deus. Vai continuar rezando para ela. Vai continuar adorando a sua imagem. Agora, se ele for um fanático, ele não vai nem querer te ouvir. E pior que isso, se você insistir, ele pode até partir para a ignorância. Mas na verdade nós não temos que insistir com ninguém para que creia ou deixe de crer. Diz a Escritura em Zacarias capítulo 4, versículo 6, não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos.
Não é por força nem por violência, e muito menos pela capacidade intelectual de cada um, que se entende a verdade do Evangelho. Se não vier de Deus, o abrir do entendimento e a preparação do coração, todo o nosso esforço seria vão. Jesus falou em João 6,44, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Se não for pela misericórdia de Deus, eu posso me esforçar para ensinar você, você vai achar bonito o que eu vou dizer, vai se convencer do que eu estou dizendo, mas nunca vai se converter. Isso é, nunca você vai aceitar de fato comer deste pão, ou seja, se alimentar do Evangelho e viver dele. Só a misericórdia de Deus pode fazer com que você tenha o verdadeiro encontro com Jesus. E quando isso acontecer, aí sim você se liberta dessas mentiras todas que a tua religião te ensinou, joga tudo para o alto, tudo aquilo que você aprendeu de errado você joga fora e passa a se alimentar do verdadeiro pão do céu, que é a palavra de Deus. E por ela você viverá eternamente. Como é que vai ser isso? Não sei. Só sei que Deus não mentiu. Todo aquele que crê nele haverá de ressuscitar e haverá de viver eternamente. Fica feito o convite. Feche os olhos, deixa eu orar por você, Pai. Eu entreguei a palavra que o Senhor me deu. A mensagem que o Senhor me deu para entregar, eu entreguei. Agora essa pessoa precisa da tua ajuda para entender que a vida vai além desse corpo que ela possui hoje. Esse corpo um dia vai voltar ao pó, como tu determinaste. Mas a tua promessa é que se crermos em ti e nos alimentarmos de ti diariamente, nós seremos ressuscitados e receberemos um corpo novo, o qual não estará mais sujeito às leis da natureza e nem ao tempo. O nosso corpo será um corpo glorificado e habitaremos para sempre com o Senhor na nova terra e no novo céu que o Senhor prometeu criar, onde não haverá mais dor, nem tristeza, nem lágrimas, nem enfermidade e nem morte. Nós, os que cremos, aguardamos a tua promessa. Enquanto isso, Senhor, pedimos que estendas a tua mão para perdoar, curar, abençoar cada pessoa que hoje veio a ti. E essa pessoa que está dizendo no seu coração, Senhor Jesus, eu aceito o sacrifício que tu fizeste por mim naquela cruz. Eu quero de hoje em diante me alimentar de ti. Ó meu Senhor, eu abençoo essa pessoa em teu nome e mando que todo o mal saia da vida dela para nunca mais voltar. E que assim seja. Amém.